Salve, salve, galerinha do nono ano, bom dia, tudo bem? Pessoal, vamos lá para mais um estudo. Hoje nós iremos trabalhar exclusivamente com o livro didático de vocês. Vamos pegar o nosso material lá na página 158. Lá nós iremos abordar as principais características ainda sobre a Ásia, né? Ainda iremos continuar falando sobre o continente asiático. Hoje nós iremos dar ênfase para essas características relacionadas a alguns indicadores sociais do continente asiático. E como primeiro indicador, nós iremos falar sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o famoso IDH. O IDH, que é um dos indicadores mais utilizados, né? Vem sendo utilizado desde a década de 60 pela ONU, com o intuito principalmente de medir os avanços das regiões do mundo nesse sentido, né? Na questão de melhorias. O IDH ele é um indicador que ele se baseia em três setores, né? Ele é um indicador que ele leva em consideração o indicador econômico, que quando nós falamos de indicador econômico, nós iremos estar nos referindo principalmente ao PIB, que é o Produto Interno Bruto. O IDH ele leva em consideração também aspectos relacionados à educação. E aí, quando nós falamos de educação, nós vamos nos referir principalmente o tempo de permanência, a expectativa de permanência, né, de uma criança de estudo, né, de uma criança, expectativa de estudo de uma criança, né, quantos anos essa criança ela vai permanecer em sala de aula, em média, né, então quanto mais tempo, melhor é o indicador. E o outro relacionado à saúde, que o da saúde nós vamos levar em consideração principalmente indicadores relacionados à expectativa de vida de uma pessoa. Então, quando você pega esses três setores, né, economia, educação e saúde, aí você vai encontrar o IDH, que o IDH ele é dividido nesses grupos aqui, ó. E vocês estão vendo aí no livro de vocês, como eu ressaltei já na página 158. O IDH ele pode ser considerado baixo, né, quando ele varia aí de 0 até 0,550. Eu vou só fazer uma ressalva que eu esqueci, né, que o IDH ele é medido de 0 a 1, certo? Quanto mais próximo de 1, significa que melhor é o IDH do país. Quanto mais próximo de 0, pior é o IDH do país. Então, olha aqui, esse aqui está variando de 0 a 0,550. Então, você tem algumas regiões aqui, ó. Você pega aqui no exemplo, nós temos o sul da Ásia, a África subsaariana. Aí você tem aqui, ó, acima de 0,500, você já tem o IDH considerado médio, ó, que ele vai até aqui, ó, 0,699. E aí você já tem mais regiões, ó, que sai de médio, já está indo lá para o alto, ó, já está indo lá para o IDH alto, no caso, países da Europa, da Ásia Central, da América Latina, Caribe, o leste da Ásia, o Pacífico, e entre outras regiões. O IDH é considerado alto quando ele varia de 0,700 a 0,799. E o IDH ele é muito alto quando ele está acima de 800, né? Muito alto, acima de 0,800 e chegando ali próximo a 1. Então você tem algumas regiões, né, os IDHs melhores do mundo, você tem o da Noruega, o da Islândia, o do Canadá, que são países que se enquadram ali entre os países de melhores IDH. Tudo bem? Essas questões aqui vocês irão respondendo ela. Nós vamos trabalhar hoje só com a resolução dessas questões. E aqui nós vamos para outra página, para a página 169, onde nós iremos abordar algumas características, né?
aqui meio desconfortável aqui o local para poder captar o áudiozinho melhor para vocês. Então você tem aqui, ó, um quadro, desculpa, uma tabela que ela vai mostrar, vai focar mais uma vez a questão do Índice de Desenvolvimento Humano, ó, Ásia, Índice, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e indicadores sociais e econômicos, ou socioeconômicos, dos países selecionados no ano de 2017. Então você tem aqui os países, aí nós temos aqui esses indicadores, ou melhor, o enquadramento do IDH. Então aqui nós temos muito elevado, aqui nós temos o elevado, aqui nós temos o médio e o baixo. É a mesma coisa de baixo, médio, alto e muito alto, não tem nenhum problema, beleza? Então nós iremos perceber nessa tabela que os indicadores do continente asiático, eles não são, vamos dizer assim, os melhores, né? Bem, então continuando aqui o nosso estudo, então você tem aqui países, né, do continente asiático, são vários, ó, Hong Kong, que é uma província da China, Singapura, que é uma das regiões industrializadas, Japão, um dos países desenvolvidos, né, de grande importância, a posição que ele ocupa aqui relacionada ao IDH. Hong Kong percebe que vai apresentar um posicionamento melhor, né? Você tem o Catar, que é uma das regiões mais ricas em petróleo, né? Um dos países modernos, que vem se modernizando muito por conta do petróleo. Nós temos a China, que é uma região, a segunda potência econômica do mundo, mas percebo que em termos de desenvolvimento humano ela não tem uma posição boa, né? Fica atrás até do Brasil. O Brasil, você pega esses dados aqui mais recentes, ele está aí na 80ª, né? Em torno de 80 posição dele. E aí você tem aqui o caso da Índia, que é outra região estranha, né? A Índia vem se desenvolvendo muito economicamente, está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas a situação, olha como ele se encontra distante, né? Na posição do IDH, porque o IDH não é um indicador simplesmente econômico, ele é um indicador social, que analisa a economia, a saúde e a educação, como eu mencionei. Olha a situação do Paquistão, que é também uma das regiões próximas à Índia, da Síria, que é uma região de instabilidade política, do Afeganistão, região rica em petróleo também, do Iêmen, que é uma região pequena, mas que todos se encontram em posições bem ruins. Olha aqui esses indicadores, né? Aqui nós temos a posição no ranking mundial, né? Aqui é o número que representa. Então percebo que, ó, 0,450, então baixo, baixo. Aqui você vai ter um indicador ainda baixo. Aqui começa os médios, ó, 1, 2, médio. Aqui você tem China e Irã como indicadores, indicadores elevados, e somente Catar, Japão, Singapura e Hong Kong como indicadores muito elevados, na casa de acima de 0,800. Aqui nós temos, ó, a esperança de vida ao nascer. Então olha como varia muito, né? Porque aqui está levando em consideração o quê? A questão da saúde, ó. A esperança de vida ao nascer. Então olha a esperança de vida ao nascer de um japonês. Ela é de 83 anos. 83,9, quase 84 anos. Olha a esperança de vida de um sírio a nascer. Ela é de 71 anos. Uma diferença muito grande, né? Quanto à expectativa de anos de estudo, então de um japonês, vamos pegar o Japão novamente. Então do Japão você tem de 15 anos, a média, tá bom? Em média. E de um sírio você tem em torno de 10 anos. Então existe uma diferença muito grande. Beleza? As questões, vamos lá, fazendo elas, né? Salvo mais uma vez, e vamos para a página seguinte. Na página 160, nós vamos falar agora das principais religiões do mundo, né? Dando destaque para as religiões que abrangem aqui no continente asiático. Nós vamos perceber que praticamente todas, ó. Então, cozinha verde, nós temos o islamismo, nós temos na Índia aqui, ó, o hinduísmo, nós temos também o budismo,
Outra mais conhecida, o cristianismo, nós também encontramos dentro do continente asiático, tá bom? Então, uma abrangência muito grande de religiões. Pegando algumas dessas principais características, né? Por exemplo, o cristianismo, que é a religião das religiões mais professadas no mundo, e que aqui na nossa região é a mais comum, né? O cristianismo, que ele pode se dividir em católicos, ortodoxos e protestantes, certo? Os católicos, eles podem estar tá até dividindo em, na verdade, católicos e protestantes, né? São os principais encontrados na nossa região. Bem, então o livro sagrado é a Bíblia, né? Que é o livro sagrado que vai seguir lá os ensinamentos de Jesus de Nazaré, chamado de Cristo. Na outra página vocês vão encontrar uma outra religião, que ela é chamada de animismo. Então essa religião ela tem como principal característica que ele destaca o culto à natureza, né, e as suas manifestações, o culto ao espírito e antepassado. Na verdade, ela predomina muito na Ásia e na América. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Ela é professada bastante na Índia, certo? E uma das principais características dela é o fato dela ser politeísta. E o que é uma religião politeísta? Que acredita ou que adota vários deuses, tá bom? O seu templo são chamados de mandir. O budismo, que também é comum na região da Índia, tá bom? Então o budismo ele prega o desapego aos bens materiais e a superação do ciclo de encarnação ou de encarnações. O islamismo, que é talvez a segunda religião mais professada no mundo. Então você tem aquele que se submete à vontade de Alá. Alá é considerado Deus do islâmico. O livro sagrado é o Alcorão, que tem os ensinamentos, né? E a cidade sagrada é Meca, na Arábia Saudita. E o judaísmo que tem como um local de culto sagrado a sinagoga, que também é uma religião professada no Oriente Médio e em outras regiões da Ásia. Bem, e assim a gente encerra nosso foco, que era principalmente esse, né, na aula de hoje. Façam essas questões que aparecem nessas páginas que eu mencionei, beleza? Então, agora é com vocês. Caso tenha alguma dúvida, retorne o vídeo para rever alguma coisa. Tudo bem? Então, um abraço a todos.